Bem-vindos ao Alvo, o podcast que conecta gerações para discutir sobre gestão empresarial, processos e muito mais. Eu sou a Ingrid, esse é o Rafael e esse é o Jordano. Bom, no vídeo anterior nós fizemos o agradecimento por todos os nossos inscritos até aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram também, e no TikTok, é claro. E a partir dos episódios daqui pra frente nós faremos algumas coisas diferentes, focadas mais em questão empresarial mesmo, para você que quer ser um empreendedor ou que já é um empreendedor ou um microempreendedor. Então, nós vamos selecionar alguns temas. Possa ser que alguns episódios venham convidados para falar sobre esse tema e possa ser que seja entre nós três mesmo, mais sobre temas em específico. E hoje nós decidimos um tema que vai ser conversado entre nós três e quem vai começar é o Rafael. Bom, pessoal, na verdade, a gente falou no último episódio sobre os inscritos. Agradecemos. E aí depois que a gente falou, não para de crescer os inscritos. Então a gente vai chegar em 10 mil muito rápido, mais rápido do que a gente imaginava. A gente quer continuar agradecendo vocês pela audiência, tá bom? Tem ido muito bem. Então logo, daqui a pouco a gente está indo pra rua fazer o desafio. Fica até mais interativo, né? As pessoas vão gostar mais de ver alguma coisa como sendo uma série, que é o que a gente vai tentar fazer como amadores, mas acho que vai dar certo. Mas é mais novamente para reagradecer vocês aí. Então, a nossa ideia, baseada em conversas que nós tivemos, foi colocar alguns conteúdos diferenciados no nosso canal. Então, além dos podcasts, nós vamos colocar assuntos que vão ser direcionados a empresas. Por exemplo, a gente vai falar de alguns assuntos, claro, não vamos dar cursos aqui inteiros sobre certo tema. Tem um assunto que eu mesmo vou passar para vocês e isso vai gerar alguns capítulos, mas eu não vou dar o curso, eu vou dar a essência para vocês. E se vocês se identificarem com essa essência, vocês podem procurar alguns locais que vão ter esses cursos aí de forma muito barata e eu vou indicar para vocês. Até vou falar para vocês aqui uma plataforma que ela tem cursos inclusive do tema que eu vou falar. Vocês podem até anotar agora, depois eu posso passar de novo ou a gente deixa na tela aqui para vocês. Essa plataforma é a plataforma Udemy, U-D-E-M-Y, acho que é .com ou .com.br, é .com.br. Porque a .com ela é internacional, mas ela tem vários cursos que você pode ir através ou então procura lá no Google, quero o curso da Udemy, ou só digita Udemy, né? U-D-E-M-Y. Lá vai ter vários cursos com preços acessíveis, cadastra, geralmente eles fazem um pacote e vocês procuram os cursos que a gente vai orientar para vocês. Dessa é uma plataforma muito boa, a gente recomenda. Como eu digo, como a gente fala, a gente traz pessoas aqui que a gente recomenda e tem pessoas que a gente recomenda que a pessoa nem sabe que a gente está recomendando, mas pra gente funcionou. A gente fala, a gente recomenda e a gente assina embaixo. Eu, por exemplo, vou falar para vocês sobre uma metodologia chamada Lean Thinking, tá? É uma metodologia inglesa, né? A palavra é inglesa. Mas para facilitar, a gente quer levar uma linguagem mais popular para as pessoas. Ela realmente é chamada de Lean Thinking, tá? Então esse é o nome, não tem como mudar. Mas traduzindo para o português, ela é um pensamento enxuto, tá? Eu vou explicar daqui a pouco quais vão ser as vantagens de você implantar isso na tua empresa. Até quando você está começando, como você também talvez já seja um empreendedor de sucesso, se você implantar essa metodologia, você vai conseguir resultados em qualidade com custo menor. E quando a gente fala para o empresário em redução de custos, é um atrativo muito grande, né? E o Jordano também vai lançar algumas coisas, a Ingrid também alguns conteúdos. O Jordano vai falar um pouquinho sobre o que ele vai falar. Também vai lançar no canal alguns conteúdos para empresas sobre DDS, né? Isso, DDS de segurança, né? Falar um pouquinho, porque acho que é algo que é muito importante quando nós falamos sobre segurança. E os DDS, eles são importantes porque ajuda as pessoas que estão ali executando um trabalho, elas terem ali uma segurança para que elas façam a execução da melhor maneira possível. Então esse DDS de segurança vai falar sobre os IPIs, sobre o uso de celular em lugares indevidos, né? São coisas que vai ajudar o público aí a saber lidar com esses equipamentos e usá-los, né? Porque se a pessoa não usa, não adianta de nada. Então é importante a gente passar essa orientação. Então vai ter esses pequenos DDS para que as pessoas possam usar esses recortes, tanto para funcionários, nas suas empresas, em palestras, né? São pontos bons que vai ajudar o empresário aí, tá? Sim. DDS é legal, trabalhei bastante com isso. E hoje a tecnologia está na palma da mão da maioria das pessoas. Tem empresas que permitem ali na roda do DDS, o pessoal está com celular. Quando isso é permitido, né, dá para a pessoa usar um celular ali e colocar de exemplo, projetar numa tela alguns dos conteúdos, né, vai poder entrar no canal do Alvo e colocar alguns DDS para que vocês apliquem na empresa de vocês
E a pessoa assistindo esse DDS, porque a característica do DDS é diálogo rápido, é diálogo diário de segurança. Então vai ser diálogo rápido, tem o DSS, que é o semanal, um pouquinho mais longo, mas o DDS ele é importante. Então aí você registra como treinamento, ele é válido porque a pessoa assistiu. Você pode mandar o link, a pessoa dá uma olhada ali no DDS, porque às vezes a gente faz um DDS com um grupo de 30, 40 pessoas, 50. Mas às vezes você vai fazer um DDS com 2 pessoas, e é importante fazer, seja uma, 2 pessoas, e aí você pode mostrar para ela na tela do seu celular. Entra no canal, ou procura pelo DDS, você já vai estar inscrito, você pega o tema, mostra para o teu funcionário, e ele vai poder trocar aquela ideia com você. Você faz um resumo. O que você aprendeu daqui? Por que você tem que usar esse API? Ah, por conta disso. Legal. Foi treinado, tem o DDS, está válido. Então você pode, na verdade, poupar o teu esforço de você treinar a pessoa. Você já vai ter isso na tela do celular e muito funcional. Porque o DDS é genérico, né? Ele geralmente serve para muita empresa. Às vezes a gente pensa que o DDS ele serve somente para empresa industrial, metalúrgica, empresa que tem galpão, logístico, operacional. Não, o DDS ele serve também para administrativo. Ah, mas como que eu vou usar o DDS no administrativo? Observa nas empresas, observa no shopping. O pessoal subindo escada com o bendito celular na mão. Isso aqui pode causar um acidente fatal. Quando não é meme que causa do cara bater a cara no poste, Sim. né? É acidente fatal. Piso em falso, cai no buraco. Dirigindo com o celular. Dirigindo com o celular. Então tem várias situações. É até legal para empresas que fazem integração, né? Porque normalmente eles... É claro que tem gente que já deixa montado tudo para eles, certinho, um padrão. Mas evita deles terem que ficar procurando. Porque entra no nosso canal, vai ele ou na parte de vendas, ou na parte de gestão empresarial, ou na parte de operacional. Procura o tema que quer, já vai ter o vídeo, já coloca ali nas instruções de integração que vai estar fazendo, né? Normalmente, empresas assim, o meu primeiro trabalho foi na Colgate, a gente passou por uma integração bem intensa e eles têm, por exemplo, um dia inteiro só para falar sobre EPI. Então, não é só os vídeos da Colgate, são vários vídeos de outras empresas também, além de vídeos de acidente, né? Mas são outros instrutores, outras pessoas. Então, isso é até legal para... em questão de praticidade para quem já tem uma empresa ou que vai montar e que não sabe como começar a fazer esse passo a passo dessa parte da integração. Também é interessante. Sim. E o ser humano ele precisa ser relembrado dos perigos, né? Precisa, né? Porque assim, se você deixar ele muito solto, né? E você não tiver DDS, não adianta de nada, né? O ser humano vai fazer da maneira que ele quiser, da maneira mais fácil que ele conseguir. Então, assim, os DDS reorientações constantes para os funcionários. É uma prática de segurança para ajudar eles a executar o serviço da melhor forma possível. Sim. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. E os empresários têm que pensar nisso. Sim. E até o empresário que não está acostumado, de repente, no mercado, no açougue, lugares que a gente acredita, nem precisa, é um lugar menor, um mini mercado, precisa do DDS, porque você evita muito acidente, né? Então, claro, tem locais que são focados. O açougueiro, ele trabalha mais com faca, então a gente vai focar, né, como é que ele tem que ter os cuidados para usar e manusear a faca. Existe muito acidente doméstico também. Sim. Então pode beneficiar de várias formas, né? Então, tanto em questões de doenças respiratórias, o uso de uma máscara, enfim. Aí o Jordano vai explicar isso, colocar essa série de DDS, né? A gente vai colocar no canal e vocês vão poder acessar isso e também compartilhar com as pessoas da empresa de vocês para ter esse conteúdo. E a Ingrid vai falar de um conteúdo mais específico de vendas, né, Ingrid? Isso, é mais voltado totalmente para vendas, né? Como fazer a abordagem, como conversar de maneira certa com o cliente, de uma forma que não fique muito parecendo que é um robô que está respondendo a pessoa, mas também que não demonstre um desespero naquela venda e também uma forma que as pessoas entendam que ela não está comprando, ela está investindo. Que às vezes não é nem o produto de fato que faz a pessoa querer o serviço, né? Querer comprar, mas é a forma que ela foi atendida, a forma que ela foi abordada, como ela foi tratada durante os dias, porque a gente sabe, tem empresas que fecham serviço ali de imediato e tem empresas que demoram muito tempo. Então essa questão, como é que tá a comunicação? Será que nesse tempo de espera existe uma mensagem perguntando se tá tudo bem, como é que foi, se tem alguma dúvida ou se só abandona o cliente? Tem vários métodos também, várias formas de conversar, formas de entender a dor do cliente sem necessariamente perguntar qual que é a dor do cliente, várias formas de conversar sobre valores, como montar uma tabela de valor, como
como você valorizar o seu negócio sem ter que abaixar muito um preço para poder chegar perto de um valor de uma concorrência, porque às vezes acontece o quê? Você não tá sabendo vender o seu produto, mas não é porque o seu produto é ruim ou porque é muito caro, mas porque a parte comercial não tá bem estruturada, então a pessoa não sabe, ela não entende o que ela tá vendendo e ela só tá vendendo qualquer coisa, nem sabe explicar o que é aquilo direito, porque que a pessoa ela tem a necessidade de comprar o seu produto e você fica ali com um estoque muito grande, às vezes até desiste de ser empreendedor, justamente porque a parte principal não tá bem estruturada, que é a parte comercial. Que independente se você vai vender um carro, uma casa ou uma bala, você tem que fazer a pessoa entender por que ela precisa daquilo. E de uma forma que ela vai entender que é um investimento e não um gasto. Então, vão ter vários vídeos para vocês aplicarem também para parte comercial da empresa de vocês, ou até mesmo para vocês mesmos, que às vezes vocês têm ideias e não sabem como chegar na pessoa e vender a ideia de vocês, fazer elas comprarem, né? Então aqui vocês vão ter, além dos vídeos de gestão empresarial, dos vídeos da parte operacional, vocês também vão ter os vídeos de vendas, explicando como funciona, como a gente faz, como a gente conversa, como é que vai, como negocia, e é isso para vocês. Sim. É isso aí. E quando a gente fala em vendas, é um tema que, assim, eu procuro... Eu sou vendedor, na verdade, então a gente, além do conteúdo que a Ingrid vai colocar também sobre vendas, a gente vai fazer uma discussão aqui também nessa mesa sobre vendas, que vai ser um dos podcasts da segunda temporada, e a gente vai falar sobre vendas, porque é um assunto que cada um tem uma opinião, aí eu vou concordar com uma coisa que a Ingrid vai falar, mas talvez o Jordano discorde, ou vice-versa, né? Então cada um tem uma metodologia, eu costumo dizer que venda não é tudo igual, tem um princípio, mas não tem uma regra específica. Mas aí a gente vai falando de acordo com o andamento, né, do conteúdo que foi colocado e a gente vai colocando na mesa aí e explanando, né? Como eu falei com vocês, até trouxe um rascunho porque tem umas coisinhas que eu queria falar que envolve um pouco o nosso dia a dia. Hoje a gente fala um pouco sobre a falta de mão de obra, né? Então, é geral. Quando a gente fala em falta de mão de obra, a gente percebe muitas pessoas hoje, elas não querendo mais trabalhar. Elas estão querendo benefícios do governo, né? A gente não fala de política, tá? A gente não vai falar de direita, a gente não vai falar de esquerda, a gente não vai falar do senhor lá que está administrando a presidência, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ou anterior, a gente não vai falar nomes de políticos, de partidos e tomar partido, é sempre neutro aqui no nosso canal. Mas a gente pode, respeitosamente, dirigir a palavra a essas autoridades. Então, em algum momento aqui, a gente vai dirigir a palavra para que talvez aí, se vocês quiserem publicar os cortes, até chegar em alguma autoridade, que talvez reveja alguns conceitos, porque hoje a gente sente isso na pele quando a gente vai em qualquer lugar. Por exemplo, vou dar um exemplo dia de domingo, né? Aqui não tá ninguém para defender nenhuma partido político, se existir uma escala 4x3, trabalha 4 dias, folga 3, perfeito, só que tem segmentos que infelizmente não dá para fazer isso. E são segmentos que afetam diretamente a gente. Por exemplo, a gente vai no shopping. O que a gente costuma ver mais em shopping hoje? Tô vendo muito totem, que é aquele displayzinho que você faz o seu pedido automático para gerar lá o código, você só retira. E se você olhar a cara que as pessoas atendem, seja em shopping, em lojas, em qualquer lugar, aeroportos, rodoviárias que você for, as pessoas elas estão assim, não querendo mais trabalhar, não só pelo fato de ser domingo, pode ser segunda-feira. As pessoas, infelizmente, que trabalham, elas não estão com aquele pique que a gente percebia em alguns anos atrás, né? E eu tive algumas pedidos de funcionários assim, ó. Por favor, me demita, porque eu não posso ficar registrado. Eu falei, mas por quê? Algum problema se você está registrado? Não, porque minha esposa perdeu o benefício, aí a gente vai perder o benefício, e a gente vai agora ter o 5º filho, né? Então cada um tem um valor lá. Eu não sei quanto pagam por filho, não sei como funciona, mas talvez seja algo para o governo repensar, né? Então quando a gente fala com essa questão para o governo, por exemplo, a gente fala respeitosamente, a autoridade, né? Que é o seu presidente aí da república, para que repense esses programas, não para cortar benefício, mas a gente também vê pessoas que deveriam receber o benefício e não estão recebendo. E em contrapartida a gente vê a inteligência artificial, a gente vê a tecnologia, como é que ela está avançando. Então tudo isso daria para ser monitorado de uma forma de informação cruzada, né? Porque hoje, por exemplo, para você autenticar uma conta bancária, você tem que colocar sua cara ali, senão ele não faz a biometria facial. É isso, né? Biometria facial, né? Aí você não libera.
Então, de alguma forma, talvez, por exemplo, o governo ele tem um critério, né? Então, quando a gente fala do projeto que eu falei, que é o Lean Thinking, qual que é eu já volto na questão que eu falei dos benefícios do governo, mas qual que é a metodologia do Lean Thinking? Na verdade, ela é um pensamento enxuto. Então, por exemplo, eu já até publiquei um vídeo sobre, se você tem 40 funcionários numa empresa operacional, pode ser uma metalúrgica, pode ser uma produção, manufatura, né, que tenha pessoas para fazer o trabalho. E se você implantar essa metodologia do Lean Thinking, você pode reduzir de 40 pessoas para 25. Aqui é um exemplo, tá? Você pode até reduzir para metade. E tem casos que você pode até não reduzir. Mas na maioria das vezes, quando você faz uma consultoria de Lean Thinking, você consegue fazer essa redução. Como é que funciona isso? É por amostragem. Você faz uma cronometragem do trabalho de 3 pessoas naquela mesma área e você tira a média. Funcionário A fez em 50 minutos, funcionário B fez em 35, funcionário C fez em 20, só que funcionário C não entregou com qualidade. Elimina ele da lista, faz um outro local, leva os 2 que fizeram o trabalho com qualidade e pega um terceiro e faz novamente uma amostragem. Você vai pegar sempre o que fez em menor tempo? Sim, desde que ele tenha entregue com qualidade. Por quê? Você consegue avaliar a capacidade que o ser humano tem para entregar aquele trabalho. Aí a empresa só que vai ganhar? Não, você pega aqueles 40 funcionários que você tinha, vamos imaginar que você tem um custo aqui de 5 mil por cada funcionário. Então se você tem 40 funcionários, você deve ter um custo aí de 200 mil reais com funcionário. Se você reduziu para 25, de 40 você foi para 25, vai dar 300 mil? 25 vezes 5 mil? 25 vezes 5 vezes 5 mil dá 125 mil. 125 mil? É. Dá mais. Deixa eu fazer aqui. 5 vezes 25? 5 vezes 25. Então, 125. 125. Sou bom em De onde eu tirei o 200? Sou bom em matemática, rapaz. 40 vezes 5. Respeito. 4 vezes 5 dá 20. Tá certo. 200 mil você reduz para 125 mil. Vocês podem ver que é tudo Eu sou formado nada gravado aqui, editado. Então a gente tinha, o empresário ele tinha 200 mil reais em folha. Agora ele passa a ter 125 mil reais em folha. O que ele vai fazer com 75? O empresário que é ganancioso vai colocar no bolso. O empresário que é estrategista, ele vai pegar os 75 mil e vai reverter uns 25 mil reais para aquela equipe que ficou. Então ele consegue absorver 40 ou 50 mil e rever aqueles 25 ou 35 que sobrou da operação, que ele reduziu, para planos de incentivo para o funcionário. Então daí o funcionário vai ter um cronograma atrelado à qualidade do serviço entregue, e aí ele vai ser avaliado e no final do mês, entregando tudo certinho, não havendo reclamação, a pesquisa de satisfação estando tudo certo, ele vai receber um bônus. E esse bônus que a gente falou, ele é um bônus, por esse valor que a gente, vamos fazer uma média aqui de 25 mil que sobrou, só para investir em funcionário. Se ele, de 40 ele passou para 25, ele tem R$1.000 para de repente dar 500 de incentivo, mais um prêmio, ou até reverter 1.000 baseado em critérios para um prêmio para o funcionário mensal, avaliado em critérios. Então, quanto o funcionário vai dar mais de si se ele tiver a metodologia do Lean Thinking implantada na mente e na empresa? Ele vai ter um cronograma. Então, a gente vê muito isso às vezes em locais, por exemplo, que existe lá uma linha de produção e tem uma pessoa na produção do lado da outra, fazendo a mesma coisa. Você poderia não ter a pessoa do lado, então uma pessoa que está ali meio que a mais. Ou aprendendo o serviço, ela está meio que a mais. Ou a da limpeza, de repente, a pessoa está limpando e ela está segurando a pá. Não existe isso. Você tem que ter uma pessoa em cada local. Ninguém tem que segurar a pá para outra recolher o lixo. Então, exceto pessoas que trabalham na rua, que são garis, que tem que ter aquela companhia, um número de pessoas X na rua, até para evitar qualquer tipo de problema de furto, essas coisas. Mas o Lean Thinking, ele serve muito para empresas. Então a gente vai pregar muito isso e falar muito disso no canal. Muitos temas bons e são dicas boas, né? Que a gente vê. E também incentivamos, né? As pessoas, elas quererem também se dedicarem, buscarem não só o trabalho em si, mas também estudar para melhorar, né? Porque muitas vezes também a pessoa ela acaba se acomodando, né? E acaba ficando somente naquele nicho de trabalho ali. E assim, ela não evolui. Eu tenho 40 anos, eu não vou evoluir mais. Dá para evoluir sim, né? Dá para buscar melhores salários. Dá para melhorar, né? Então esse é um ponto importante. Eu, pegando o gancho agora, eu lembro de uma fala do Pablo Marçal, que ele falou que ele tinha um funcionário que queria empreender. E ele falou, cara, você quer empreender, eu vou te ajudar. Você quer ajuda? Quero ajuda. Então o cara, ele sabia que o cara ele ia perder o cara em 2 anos. Só que durante aqueles 2 anos que ele tava ali com ele ia dar o melhor.
Então, essa é a ideia, as empresas transformarem pessoas que futuramente vão empreender, porque vai precisar de mais empreendedor. Muito. Hoje as pessoas estão pensando mais em trabalhar por conta, mas vai no Google, procura um pedreiro, ver se você encontra. Você acha 10 engenheiros, mas você não encontra um pedreiro para fazer uma obra na tua casa. Sim. Aí o engenheiro vem e fala, eu sou engenheiro, vou fazer um projeto e vou executar a tua obra. Pode ter certeza que não tem profissional para essa engenharia que você contratou. Ele vai pegar ajudantes, ele vai passar teoria, ele vai ficar ali, ele vai contratar um arquiteto, um mestre de obras e vai orientar a galera para fazer ali. E o resultado é isso que a gente vê hoje. Obra caindo, prédio trincando, problema de interdição e aquela coisa toda. Então assim, o Lean Thinking é algo que pode ajudar a salvar empresas e salvar países também. Essa é uma ideia porque eu acredito muito nesse projeto em questão de melhorar a qualidade do trabalho das pessoas. Não falando em escravizar a pessoa a trabalhar 6 por 1, não. Mas a metodologia do Lean é entrega de serviço e não quantidade de cabeças. Porque muitas pessoas falam, quanto mais cabeças eu tenho aqui, mais fácil vai sair o serviço. E não é cabeças, não adianta você ter 10 pessoas que não são produtivas, sendo que você pode ter 5 pessoas produtivas e entregar o trabalho de forma com uma qualidade muito avançada. Então essa é a ideia, a gente ter pessoas produtivas, incentivar essas pessoas financeiramente, que é o que liga, né, o financeiro, e trazer esses conteúdos. Então nossa proposta agora pro alvo é justamente trazer isso, conteúdos que vai agregar na tua empresa, na tua ideologia, na tua forma de pensar e possa agregar também em pessoas que querem compartilhar e até que querem começar uma empresa do zero, que é como a gente falou. Quer começar uma empresa? Faz um mapeamento geral para começar certo. Porque eu já tenho experiência de ter começado várias coisas erradas e depois ter que começar a corrigir. É o que a maioria do empresário faz. 95% dos... Estou falando um número aqui, mas acho que é quase 100%. Faz da forma errada. Começa primeiro para depois arrumar. E aí fica o buraco maior, né? Sim. Bom, nós vimos que vão ter muitos assuntos interessantes. E como nós falamos, vão ser vários temas divididos entre nós 3. E esses vídeos, eles vão ser lançados a parte dos vídeos dos episódios do podcast. Claro, a gente vai continuar trazendo algumas pessoas aqui para alguns assuntos em específicos que elas são especializadas. Porém, é importante que vocês acompanhem também esse mais novo quadro que nós teremos, que são esses vídeos um pouco menores para ensinar e instruir vocês, tanto na parte profissional, na parte de gestão empresarial, tanto na parte de vendas. E eu peço para vocês nos acompanharem nas redes sociais. Agradeço por terem assistido até aqui. Muito obrigada mais uma vez por todos os nossos seguidores, por todos os inscritos, por toda a atenção que vocês têm nos dado. Muito obrigada por todas as perguntas, todas as dicas. E é isso, nós agradecemos mais uma vez pela audiência, pelo tempo que vocês nos assistiram. E um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais.